Olá, tudo bem? Você está no videocast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP aqui de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou a Viviane, faço parte do Grupo Espírita e estou aqui, né, na missão de conversar um pouquinho com vocês. A gente vem estudando ao longo do tempo este livro aqui, ó, O Prazer de Viver, que é um livro do Espírito Hermance Dufour, na psicografia do médium Vanderlei Oliveira. Aqui conosco, eu queria convidar a Clotilde e a Denairan para colaborar conosco aqui nessa bate-papo sobre o livro que a gente vem estudando. Bem-vindas! Olá, Vivi, olá, Dina, olá a todos os que nos acompanham, que estão conosco aqui nesse mergulho, nesse livro maravilhoso, né? Obrigada aí, gente, pelo convite, né, de participar desse momento de esperança muito importante. Prazer de viver é sempre um prazer, né? E que tanto é difícil, né, nos momentos que a gente tem passado aqui na Terra, mas é muito bom a gente insistir sobre essa temática. É isso aí. Bom, como eu falei, né, a gente está no capítulo 17 agora, e já estamos trabalhando, né, mais ou menos, começando, né, acho que chega nesse capítulo para falar sobre o tema, né, o título do livro, que é O Prazer de Viver. O título do capítulo é Aos Cuidadores de Almas, né, e ele vem trazer a temática do prazer de viver. Então, eu queria que vocês começassem, por gentileza, a dizer, né, o que seria esse prazer de viver? Eu só vou querer pedir licença para ler aqui a definição da irmã, que ela diz assim: prazer de viver, a maior conquista das pessoas livres, felizes e conscientes, não é? Tem a ver com se encontrar, o prazer de viver. Tem a ver com se encontrar, com se descobrir, com construir uma harmonia consigo mesmo, né? E a partir disso a gente passar a acreditar que a gente merece, sim, ser feliz, que a gente consegue escolher caminhos, que a gente, através desses caminhos, a gente vai encontrar com os nossos sonhos, os nossos desejos, assim, de maneira digna, né? E, assim, gostar do mundo como ele é, as pessoas como elas são, porque, enfim, somos diferentes. E adotamos caminhos diferentes, mas essa diferença não é exatamente um defeito, pelo contrário, é muito bom que as pessoas sejam diferentes, porque nessa diferença é que a gente vai percebendo como tudo é tão bonito, né? Se tudo fosse, se todas as roupas fossem brancas, como aparece aí nessas imagens que pintam do céu, ia ser uma monotonia só, né? É verdade. É muito bom que haja diferença. Papai do Céu é muito criativo na diversidade, é isso que dá todo o colorido e que a gente é impulsionado ao progresso, né? Porque a maneira de pensar, as culturas diferentes, e de repente a gente até observa, né, nessas diferenças que também a gente vai encontrar as igualdades, né? Haja vista as lendas, né? As histórias. Quando a gente vê, termina havendo uma sintonia de culturas, mesmo que sejam apresentadas de formas diferentes, né? Mas aqui, por exemplo, no caso da Irmance, essa questão do autoconhecimento, que ela sempre está convidando a gente, que é importante a gente saber quem somos, né? Para poder, a partir daí, a gente fazer um trabalho construtivo em nós mesmos. Então, ela fala que o prazer de viver passa pela essa questão do autoconhecimento, para a gente desmistificar uma imagem que a gente acredita que a gente tem, né? E esse conhecimento de si mesmo vai lhe dando, como é que eu posso dizer, as ferramentas para que você se habilite nessa busca e saiba viver de forma moderada e prazerosa diante das adversidades. Hoje mesmo eu estava lendo, achei até apropriado aqui comentar,
A filha de uma amiga minha, ela postou lá no Instagram que a gente nem sempre consegue segurar todos os pratos, né? No caso, ela se referindo ao malabarismo, né? Porque a gente tem várias atuações. É mãe ou pai, né? É uma pessoa que é profissional, é uma pessoa que precisa atender uma demanda espiritual quando está ligada a alguma instituição religiosa ou voluntária, enfim, uma gama de situações em que você não pode ser, não consegue ser 100% em tudo, né? E assim, particularmente nós mulheres, existe às vezes uma cobrança desse tipo. Ah, você não é boa mãe, porque você vai trabalhar. Ah, você não é um excelente profissional, porque você tem trabalho. Enfim, uma cobrança exacerbada que muitas vezes termina a gente, como é que se diz, comprando a ideia e se angustiando, porque você não vai conseguir tudo isso, né? Então, a partir desse momento, às vezes uma cobrança também de estudo, né? Você tem que ser a melhor, você tem que ser laureada ou laureado, né? Então, assim, a gente tem que saber nossos limites, a gente tem que saber o gás que a gente pode dar e fazer as escolhas. E ter consciência que aqui e acolá um prato vai cair, vai quebrar, e você vai lá juntar os caquinhos e tentar recompor essa situação. Então, para Isso que você está falando, né, Bena, é justamente o que ela diz, da harmonia entre as partes que sufocamos, porque para a gente atingir esse ideal aí que você estava falando, a gente tem que sufocar muita coisa do que a gente gostaria de fazer, né? Sim. Então, o que a gente sufoca, aquilo que a gente acha que a gente é, mas a gente nem chegou perto ainda, né? Isso E a mesmo. busca do que a gente é de verdade. É o que ela chama do falso eu, né? Que ela chama do falso eu. A gente vai conseguindo encontrar, identificar esse falso eu e encontrar com o eu real, né? Que ela fala aí. Esse caminho, esse transitar entre uma coisa e outra é o processo que Jung chama de individuação, e ela adota essa terminologia também, individuação do ser, e que isso aí é importantíssimo, e inclusive a gente vai ao longo desse processo encarando aí o medo do autoenfrentamento, porque dá medo você saber, poxa, eu conheço um casal agora que, de repente, descobriu que ia ser pai do terceiro filho, e aí, de repente, isso assustou, e agora, será que eu vou dar conta? Como será que vai ser a vida? Vira de ponta cabeça, realmente, vida de ponta cabeça, né? Quando se percebe essa situação nos tempos de hoje, terceiro filho é realmente uma barra, mas aí de repente você vai aos poucos descobrindo alguma coisa, você não vai conseguir fazer o máximo da perfeição, mas você vai conseguindo achar um jeitinho carinhoso de conduzir aquela situação, e é esse aprendizado que vai aos poucos, essa consciência de que alguns pratos vão cair, né? Como você estava falando, que existem partes que a gente está sufocando, quando a gente percebe que a gente tem partes que a gente está sufocando e que não deveria sufocar, que a gente achava que a gente era o rei da cocada preta e a gente não é. Né? E também a gente tem essa harmonia entre o ideal e o possível, né? E nessa situação a gente termina, muitas vezes, sem querer enfrentar, né, essa busca, termina caindo na acomodação, né? E ela coloca, né, que bilhões de pessoas lutam todos os dias para sobreviver, mas esquecem de existir, né? Assim, tem muita gente. A grande pergunta é: você está vivendo ou existindo? Não é? E é muito importante que a gente lembre que viver não é fácil. A vida não é fácil. A vida é um rasgar-se e remendar-se todo dia. Né? É você a história de matar os leõezinhos, né? Ou não. E a irmã, ela traz, assim, a grande questão aqui, que a gente não pode desistir. E que a gente também não pode se acomodar com a desculpa do karma. Ah, isso é meu karma. Eu não vou lutar porque eu nasci para, sei lá,
viver nessa situação e eu não vou atrás porque é meu karma. E não, o karma é usado como desculpa muitas vezes, né? E até o significado a gente interpreta de forma errada, né, de karma. E como desculpa para se acomodar. E ela pede que a gente não faça isso, que a gente não se acomode com essa desculpa, que a gente lembre que viver é lutar. Viver é lutar e que a gente precisa encontrar essa esperança e esse prazer de viver. Quando vocês falaram aí da idealização, né, da questão de que a gente se acha uma coisa e quando a gente vai se conhecendo melhor, descobre que não é aquela cocada tão docinha, né? E aí vem a famosa angústia, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão, essa relação, né, da idealização e da angústia. Pois é, essa angústia é uma devoradora de paz interior, né? Não tem, né? Sempre acompanha a gente, todo dia. Pois é. Ela alerta que essa angústia, na verdade, não é exatamente uma coisa ruim, mas é um alerta da alma, um alerta bem profundo, né, da alma que está dizendo, olha, chegou a hora de você decidir. A gente fica angustiado, meu Deus, como é que eu vou decidir, né? A gente, às vezes, nem percebe isso de uma maneira formal. Assim, eu estou angustiada porque eu preciso decidir isso. Não, mas a gente sente intuitivamente isso, né? E aí, essa decisão, quando a gente, durante tanto tempo, lidou com mentira, com ilusão, a gente se achando uma coisa e sem conseguir perceber, de fato, como era. Eu me lembro que, quando eu era muito jovenzinha, ainda sou jovem, né? Mas quando eu era bem mocinha, assim, sei lá, acho que com menos de 20 anos, talvez em torno aí dos 15 anos de idade, minha mãe dizia assim, você tem que pensar para você decidir. E eu olhava assim, meu Deus, como é que se pensa numa coisa dessa para poder decidir o que é que eu tenho que pensar sobre isso, né? E essas reflexões, né, do que é que está em torno daquilo, para conseguir fazer essa projeção de como seria o futuro se eu me acomodar, ou como seria o futuro se eu partir para fazer alguma coisa diferente. Como é isso? O que, é que vai, será que vai acontecer? Essas projeções, assim, para poder a gente refletir quais as consequências do meu ato para mim e para as pessoas que me cercam, para a minha vida, para a minha existência. Aí, às vezes, até a gente diz assim, olha, não vou pensar em mais ninguém, vou decidir apenas por mim, porque isso aqui vai afetar diretamente a minha esfera. Então, eu tenho que decidir pensando sobretudo em mim. Né? Essas reflexões que precisam ser feitas e que muitas vezes a gente decide de uma maneira quase que intuitiva, né? Sem parar para fazer a coisa de uma maneira muito formal. Mas aí isso gera, esses processos interiores vão gerando essa angústia, né? Mas não dá para perder a esperança, não é? Outra coisa também em relação à angústia e decisões, a gente tem que também procurar ter mais leveza, né, na tomada dessas decisões, porque exatamente essa cobrança de sustentar todos os pratos para atender a todas as necessidades, a toda aquela uma situação idealizada que nem sempre se consegue. Então, se toma decisões ou se esforça para isso, para que seja aquilo que é possível e o melhor diante de uma situação da qual você tem que tomar a decisão. E uma coisa que ela fala, e que a gente sabe muito bem disso, é que quando a gente fica protelando, adiando essa tomada de decisão, vai causando entristecimento, a depressão, a falta de ânimo, né? E começa a você se inquietar de tal forma que você perde essa esperança e essa alegria de viver. Então, quanto mais vai botando para debaixo do tapete, né, o lixinho, mais vai acumulando. E vai chegar uma hora que isso vai ter que ser colocado à tona, né? Então, é importante. E mais uma coisa também, que é, como no seu caso aí você falou, né, quando você era jovem, e a sua mãe mandou você pensar. Faltava também para a gente ser pontuado quais são essas reflexões. Então, como é que você toma uma decisão? Porque a questão natural nossa
é pensar exatamente de forma egóica e resolver logo para você, né? O que é melhor para você, sem haver uma reflexão de efeito dominó daquela sua decisão, né? Aí, como eu estava falando, nem sempre você vai conseguir segurar todos os pratos. Alguns dominós também vão cair, né? Vai ter um reflexo, mas que seja o menos danoso na tomada de decisão, né? Isso. E trazer essa tranquilidade para a gente e dizer que algo que você faz que não é proposital no erro é passível de se retomar e consertar, porque a vida é assim. A gente não pode trazer essa carga pesada de sempre estar acertando o tempo todo. Agora, quando você propositalmente faz algo que é danoso, aí é outra história, né? Então, a gente tem que ter essa parcimônia, né? E esse autocuidado para que a gente não fique medroso para tomar decisões, porque é preciso tomar algumas decisões e é muitas vezes com certa urgência. Eu estava lembrando aqui de Ana falando, eu lembrando de um filme que eu fui assistir com a minha neta, né, agora no iníciozinho das férias dela, que é o do Stitch, né, que estava quase saindo de cartaz, eu acho que a gente foi no último dia que ele estava em cartaz. E tem uma parte do filme, eu não vou contar o filme todo, não vou dar spoiler, eu vou dar uma spoiler bem pequenininha. Acho que o filme traz uma grande lição, sabe, de aprendizado, de aprender a amar, descobrir que é possível amar, né? É muito interessante. Mas são duas irmãs, né? Faz parte do núcleo central, além do Stitch, que é o boneco, duas irmãs, uma jovenzinha de aproximadamente 18 anos e a garotinha, que eu não sei quantos anos ela tem, mas pelo jeitinho dela, eu imagino que tem aí em torno dos 7 anos, por aí. Então, elas ficaram órfãs e a menina tinha passado, a mais velha tinha passado na seleção para uma faculdade muito boa, um curso muito bom, uma faculdade muito boa, era o curso que ela queria, numa faculdade muito boa, né, numa universidade muito boa. E ela estava desistindo do sonho dela porque elas ficaram órfãs, veja o processo decisório, né? Elas ficaram órfãs e ela se sentia responsável pela irmã, que realmente era, legalmente responsável pela irmã. E aí ela estava desistindo de ir para a faculdade para poder cuidar da irmã, trabalhar e cuidar da irmã, né? E aí ela, em dado momento, ela começa a se estressar com o mundo de responsabilidades que vem sobre cuidar de uma casa, cuidar de uma criança, não só dar as coisas materiais, mas também dar um certo conforto emocional para a irmã, né? Ser mãe, né? Ser pai, mãe e irmã para aquela garotinha. E aí, em dado momento, os pratos caem, ela não consegue dar conta. E aí as instituições aí que cuidam da criança percebem que ela não está dando conta e dizem que ela precisa entregar a guarda da irmã para outra pessoa. E aí ela entra naquele drama consciencial, né, de se separar da irmã. E aí é muito interessante, porque entra uma vizinha, veja como são soluções que a gente não pensa. Quando a gente pensa assim, vai entregar a guarda, então vai se separar. Mas aí surge uma vizinha que diz assim, não, eu cuido da sua irmãzinha e você vai para a faculdade. Era uma pessoa que sempre esteve com elas, conhecia elas, era uma pessoa de confiança, que não ia separar as irmãs. Aí a vizinha disse, eu vou ficar com ela enquanto você vai para a faculdade. Quando você terminar o seu curso, você volta e a guarda volta para você. Então, veja que muitas vezes os processos decisórios passam por instâncias que a gente não tem conhecimento num dado momento. E muitas vezes a gente se angustia e existem coisas informações que a gente não estão no nosso domínio e que a gente mais adiante que vai ter conhecimento e vai poder decidir de uma forma adequada. Então, eu achei bem interessante pontuar isso, porque, às vezes, nesse processo decisório, em vez da gente se angustiar logo, né, cabe a gente guardar um pouco de serenidade e deixar um pouco, não é ficar protelando e ficar procrastinando a decisão.
mas ter um pouco de calma nesse processo, também não se precipitar nessa decisão. Então, é encontrar o time certo, encontrar o momento certo, como é que eu posso dizer? Para poder a gente decidir sem se apressar, mas também sem demorar muito, né? Sem perder o momento certo para decidir. Então, agora você me fez lembrar que essa mulher aí agiu como um cuidador de alma, né? Ele vai pegar o gancho agora. Eu queria perguntar a vocês quem são esses cuidadores de almas, né? Somos nós? Eu acho que cada um da gente assume um pouquinho esse papel, né? No caso do livro da Irmã, ela se refere muito às instituições religiosas, em particular o centro espírita, né? Quando a gente tem aquele atendimento fraterno, a gente encontra uma pessoa com mais conhecimento que vai buscar orientação, mas no dia a dia, cada um da gente também exerce um pouco desse papel. Quando somos pais, mães, amigos que nos procuram e nos contam uma situação de angústia, de uma decisão a ser tomada, de uma orientação. Então, tem uma coisa muito boa que se chama escuta ativa, né? Não precisa necessariamente você chegar com um produto pronto, resolutivo, não é? Para aquela pessoa que vai buscar, que vai comentar com você uma história. Então, o importante é que a gente tenha sempre em mente uma mensagem que tem no Evangelho que diz: nos céus, muito se alegrará quando um pecador se arrepende, né? Essa é uma linguagem assim bíblica. Mas na prática é aquela história de alguém que quer se recompor, de alguém que está em busca de uma orientação. Então a gente tem que ter esse cuidado. No caso, o que é que você quer fazer com relação a essa pessoa? Torná-la mais culpada ou trazer a luz do entendimento, né? Ela diz até assim, que eu achei legal, ela diz: você quer ser cultivador de suplício ou um balsamizador da consolação? Né? Terapeuta de ferida psicológica ou promotor de valor moral, né? Ela vai fazendo instrumento do medo, instrumento do medo ou agente de esperança? Investigadores das imperfeições ou orientadores da vocação individual? Ou seja, a gente primar pelo que tem de bom na pessoa para trazer o bom ânimo, né? E essa pessoa retomar a sua caminhada. Porque hoje você pode ser um cuidador de alma, mas você, como todo ser humano, também tem as suas quedas, tem os seus pratos caídos, né? Precisa E ser aí cuidado, precisa né? ser cuidado também. E também a gente já estudou muito essa questão também do autocuidado, né? Então, nós também podemos ser cuidador de nossa própria alma. Sim. Então, o flagelo, o autoflagelo, a culpa excessiva, você pode sentir a culpa porque, de repente, você cometeu um deslize. Então, você precisa se arrepender. Mas não pode estacionar. Você precisa se recompor para corrigir, né? Porque também você ficar só na do arrependimento e aí, de repente, você termina depois terceirizando a sua culpa para fugir do processo de consciencial, né? Ou então negar, enfim, os vários mecanismos de defesa psicológica, quando na e lembrar. verdade, Desculpa, quando na verdade a gente precisa ter essa luz do entendimento, do descobrir o falso eu, né? Saber o falso eu, e sempre estar perseverante em se recompor, em buscar ajuda e colaborar. E no caso, a instituição religiosa precisa ter esse amparo para que a gente acabe com uma cultura do medo, do autoflagelo, daquela culpa excessiva, né? É tanto que eu estava no iníciozinho conversando com vocês e comentei como as pessoas, às vezes, que não querem serem religiosas, se dizer de uma determinada religião sendo praticante. Ah, o pessoal é triste, é cheio de fobia, cheio de medo, cheio de que para isso, por conta desse peso que é colocado nas pessoas pela culpa, né? Então, não são nutridores de culpa, não são educadores de responsabilidade, né? É Então, verdade. assim, eu achei muito E bacana isso que ela falou.
Um pouco do que Dena falou aí também é a questão da boca fala do que está cheio o coração. Então, se a gente não consegue fazer esse processo com a gente, cuidarmos da nossa própria alma, como Dena bem lembrou, como é que a gente vai conseguir cuidar do outro, né? Ela coloca assim, como que a gente vai conseguir ser nutridores de esperança se a gente não consegue nutrir a nossa própria esperança? E aí, sim, voltando para o que a gente estava falando do começo, né, que eu gosto quando no final a gente faz o link com o começo, né, que a gente precisa entrar nesse processo de individuação para poder a gente se sentir mais inteiro, mais presente, né, e a gente conseguir levar para as pessoas essa postura de quem é inteiro e de quem está presente naquilo que faz. E aí sim a gente vai conseguir traduzir para as pessoas a esperança e o prazer que a gente tem na vida. Porque quando a gente está presente, a gente começa a perceber exatamente tudo de bom que a gente tem na vida. Não é porque eu tenho uma doença que, por exemplo, uma condição, não vou nem chamar de doença, porque nem sempre é doença, mas uma condição que me incapacita de andar, por exemplo. Não é por isso que eu vou ser uma pessoa amarga. É uma condição difícil? Sim, é uma condição difícil. Mas ainda assim é possível superar, né? É possível encontrar prazer nas pequenas coisas e enxergar o que há de bom na vida da gente, né? Então, ela coloca muito bem que a meta é desenvolver, né, esse prazer de viver todos os dias, né? Cada dia você acordar e buscar esse prazer de viver, porque viver é bom, né? É difícil, dói às vezes, tem as suas angústias, mas é bom, né? Então a gente precisa mirar essa esperança, mirar que amanhã vai ser melhor que hoje, e se não for, que depois de amanhã vai chegar o dia melhor, e não perder a esperança. Ela traz como meta, né? Ela colocou uma frase muito interessante, que ela diz: viver vai além de nossa compreensão. A gente não sabe o que é viver ainda, né? A gente não compreende esse sentido ainda. Mas a gente não pode perder o prazer. Eu sempre costumo fazer uma oração que diz assim: Senhor, dá-me bom ânimo, alegria de viver e perseverança no bem. E me livre, né, de todo o mal. Eu sempre gosto de fazer essa minha oraçãozinha quando eu acordo. Porque todos os dias você passa por frustrações, muitas vezes são frustrações necessárias para a quebra da ilusão, né? A desilusão é uma coisa que dói muito em você, e a gente precisa realmente ter esse bom ânimo para se refazer como uma fênix, né? Sempre se renovando. E o sentido da gratidão, né? A gente tem o olhar da gratidão, porque se você nem sempre no dia a dia tem um ganha-ganha, né? Você vai ter o perde-perde, vai ter o perde-ganha, e Nem você todos os tem... dias você mata o leão. Tem dia que o leão vai lhe dar uma patada. Então, assim, e outra coisa também, o nível de exigência também que a gente faz de tudo e de todos, né? Que terminam a gente cai nessa frustração, muitas vezes, por coisa, inclusive, que a gente já estudou, chamada orgulho, né? Mas por que eu? Comigo? Por que, né? E por que Enfim. não, né? Ela cita aí, que o GV colocou mais ou menos, mas ela cita especificamente Clarice Lispector, né? Quando ela diz assim, não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Eu acho interessante, ainda esse final de semana, a gente estava discutindo sobre isso lá no Gestas, e falando sobre isso, que muitas vezes a gente precisa sentir sem racionalizar. E é isso, eu penso que é isso que ela coloca nessa frase. Primeiro, sinta a vida. Perceba, né? Ela diz assim, não se preocupe em entender. Viver ultrapassa esse entendimento. Então, primeiro, sinta a vida. E aí, depois, no momento seguinte, você racionaliza, você vai compreender. Primeiro, sinta, né? Acordou, né? Então, um dia chuvoso, poxa, que horrível, chuva, vou para o trabalho. Não, olha a chuva que cai, limpando a atmosfera, né? Olha a chuva que cai, molhando a terra e enriquecendo a terra. Isso é bom, é importante a chuva cair. Se a chuva ficar
pessoa lá em cima. Fica um calor abafado, e aqui embaixo todo mundo morrendo, não só pelo calor, como pela seca também. Então, é importante que ela esteja limpando a atmosfera. Então, antes de reclamar, antes de qualquer coisa, antes de racionalizar, sinta a beleza do que está acontecendo nesse exato momento na sua vida. Tem alguma coisa legal acontecendo. Então, sinta. Ah, não tem nada legal. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha esposa partiu, desencarnou. Não tem nada de bom acontecendo. Gente, é o momento daquela pessoa. Que bonito que ela pôde ir no momento que você pôde aproveitar tanto tempo com ela, né? Ou com ele. Que bom. Ainda há pouco a gente estava conversando com um amigo que acabou de perder a mãe, perder, né? A gente fala perder, mas cuja mãe acabou de desencarnar, e ele dizendo assim, olha, eu estou muito triste, porque eu estou saudoso dela, mas eu estou tão feliz porque de dezembro para cá, a gente conseguiu se entender de um jeito que há muitos anos a gente tentava e não conseguia. E eu estou tão feliz que a gente pôde fazer esse movimento antes dela desencarnar. É isso. Felizes aqueles, né, que conseguem, né, fazer as pazes consigo e com o outro, né, antes de desencarnar, né, porque a vida é rapidinha, né, a gente acha que demora, mas passa muito rápido. Gente, olha, o nosso tempo está terminando, né, assim, é um tema muito legal, é um tema motivador, mas a gente precisa encerrar, e eu queria só que vocês deixassem aí um comentário final sobre esse capítulo aí, o que é que deixou, o que é que marcou aí, para que quem está assistindo possa ter vontade de ler o livro, porque não adianta só assistir o vídeo, né? O bom é ler, cada um vai interpretar da melhor forma. Eu fico com a última frase de Hermance no capítulo, dizendo que o reino de Deus não vem com experiência exterior. Daí a gente vê que a gente precisa, mais do que nunca, mergulhar na gente, né? Compreender que o reino de Deus está dentro da gente. Sim. O que fica da leitura desse livro, assim, para as pessoas quererem ler, é que a gente tem os nossos momentos de conseguir resolver as coisas e tem outros que não conseguem. E você está tudo bem. Outros momentos vão surgir. A gente só precisa ter a consciência de que algo precisa ser feito e o momento oportuno para realizar, né? Conhecer as suas angústias, seu autoconhecimento, que é importante. Então, a mensagem é essa: leiam para que vocês também tirem as próprias conclusões e que possamos ser cuidadores de alma bons, não com um chicote na mão, não é? Mas com o amparo, com o consolo, mesmo que tenhamos de usar uma palavra firme, mas que a gente seja dessa firmeza ao falar, mas não para chicotear, mas para realmente alertar e colaborar no crescimento da pessoa e de si mesmo. É verdade. E você está passando aí por esse momento de angústia, de depressão, eu te convido a buscar, né, a cultivar a esperança, a buscar, tomar atitudes, né, de mudanças. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente precisa de ajuda, ajuda de fora, de profissional, mas a irmã está aqui dizendo que a gente não pode perder a esperança, que a gente precisa lembrar que somos seres divinos, e que a gente tem, né? Nós somos deuses, nós temos algo divino dentro de nós, e que a vida não é fácil, né? A gente só precisa encontrar o caminho da felicidade, né? E eu queria agradecer também a todo mundo que está assistindo, quem acompanha, né, esse estudo. A gente tem uma playlist aí com outros livros, que da Hermance, inclusive, que a gente já estudou. Esse livro está quase chegando ao final, a gente já está chegando nos últimos capítulos, né? Mas se você perdeu algum episódio, algum capítulo, dá uma olhadinha na playlist, rever aí se você viu e gostou. Compartilha com os amigos e deixa um like, porque o YouTube, ele trabalha assim, o alcance dele vai de acordo com o número de likes. Quanto mais like a gente recebe, mais esse conteúdo chega para quem precisa. Dena e Clotilde, eu queria agradecer mais uma vez e até a próxima, se Deus assim permitir.
Obrigada, Vivi, obrigada, Dena, pela companhia de sempre, obrigada a quem nos escuta também por estar conosco nessa jornada. Grande abraço a todos. Obrigada, Vivi, obrigada, Clô. Beijo. Beijo, tchau.